Boa noite. Por 324 votos a favor e 137 contra, a Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira parte do texto principal do projeto de lei que regulamenta os contratos de terceirização no Brasil. Entre outras coisas, o projeto permite que empresas e entes públicos contratem trabalhadores terceirizados para exercer qualquer função. Polêmico, é visto pelas centrais sindicais como retrocesso, por precarizar as relações de trabalho e ameaçar direitos já garantidos aos trabalhadores pela Constituição. Os empresários, por sua vez, alegam que a aprovação do projeto significa relações de trabalho mais modernas e a melhora da competitividade da economia. Para entendermos melhor o que a aprovação desse projeto pode representar para o Brasil, é sobre ele que vamos falar agora no Opinião Pernambuco. Para o debate de hoje, convidamos José Laísio Pinto Júnior, que é procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho em Pernambuco. Também está conosco Paulo Rocha, que é secretário-geral da Central Única dos Trabalhadores, também em Pernambuco. E completa nossa conversa, Érico Furtado Filho, diretor de Relações Trabalhistas do Sindicato da Construção Civil do Estado de Pernambuco. A gente lembra que você pode participar do programa enviando sua pergunta, seu comentário para o e-mail opiniãope@fpe.br e para as nossas redes sociais no Twitter, no @opiniãope e na nossa página no Facebook. Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos. Boa noite. Eu queria, se possível, a gente explicar um pouquinho do conteúdo desse projeto de lei, sabendo, claro, que ele ainda está tramitando, que algumas alterações estão sendo feitas e ainda serão feitas daqui para frente. Mas eu acho que o doutor José Laísio pode começar falando um pouquinho, no geral, o que é que prevê o projeto. Boa noite, Andréia. Boa noite, Paulo Rocha, secretário-geral da CUT. Boa noite, Érico, do Sinduscom. Boa noite aos telespectadores da Opinião Pernambuco. Inicialmente, queria agradecer a oportunidade que a TV nos dá de estarmos aqui para esclarecer e discutir esse tema e esse projeto de lei que é, para dizer o mínimo, polêmico e controverso. Nós temos tradicionalmente a impossibilidade de contratação através de empresa interposta. As contratações devem se dar diretamente dos trabalhadores pelas empresas que desejam desenvolver as suas atividades. Então, de há muito se firmou, até pacificado na jurisprudência, essa impossibilidade legal de contratação através de empresa interposta. E que a terceirização é parte dessa questão. Então, a regra geral prevista e assente na doutrina e na jurisprudência trabalhista, laboral, é de que a contratação deve ser diretamente pelos empreendimentos. A empresa deve contratar diretamente, salvo aquelas exceções previstas em lei, como no caso nós temos a Lei 6019, que trata do trabalho temporário, aquelas situações emergenciais que demandam um maior acréscimo de mão de obra, como costuma ocorrer no final do ano, aquelas contratações do comércio, aí pode se dar através dessa lei, da 6019 de 74, a contratação por empresa interposta. E algumas outras situações muito específicas, no caso de vigilância, no caso de conservação e limpeza, e outras atividades não essenciais às atividades fim do tomador de serviços, aquelas que a gente entende como atividade meio. Serviço de copa, de algumas atividades meio do empreendimento, que não constitui a essência da atividade do tomador de serviço. Então, essa é a regra geral. E o que esse projeto de lei 4330 do deputado Sandro Mabel prevê é o alargamento desmesurado dessas hipóteses, dessas possibilidades de contratação, chegando ao cúmulo de você ter, em tese, a possibilidade de você ter uma padaria sem padeiros, um banco sem caixas, porque eles não seriam mais contratados diretamente pelo banco ou diretamente pela padaria, mas sim através de uma empresa interposta, de uma terceira, de uma empresa prestadora de serviços. Então, aquilo que hoje é exceção, a tendência é que se torne regra, né? E a preocupação maior que eu vejo nesse projeto de lei é, como bem disse a CUT e os trabalhadores de um modo geral, as entidades representativas dos trabalhadores de um modo geral, é o risco da precarização dos postos de trabalho. Esse é o maior risco que eu vejo, que eu acho, desse projeto de lei, pelo fato dele ampliar de forma desmesurada as possibilidades, as hipóteses de terceirização das atividades.
Paulo, na prática, por que vocês são contra e por que esse projeto vai precarizar as relações de trabalho? Que tipo de direitos serão retirados? Boa noite, Andréia. Boa noite, telespectadores do Opinião Pernambuco. Laísio e Érico. Veja, Andréia, hoje no Brasil nós temos em torno de 12,7 milhões de trabalhadores terceirizados. Esses trabalhadores recebem menos do que os trabalhadores formais, originários da empresa, recebem menos benefícios, trabalham mais, têm mais acidentes de trabalho. Então, o que se está querendo hoje é, sob a ótica de regularizar essa situação, evitar isso, no fundo, é aumentar a quantidade de pessoas a serem atendidas, de serem empregadas através da terceirização. E já está provado por estatísticas de que é precarizado, tem mais acidente de trabalho, tem mais, inclusive, morte, e aumenta o lucro. A perspectiva é aumentar o lucro. Para começar o debate, eu gostaria de lembrar como é tratado isso em Portugal e na Espanha, na Europa, mas em particular na Europa, na Espanha e em Portugal. A terceirização é chamada lá de brasileirização do contrato de trabalho. Então, esse é o apelido que se tem na Europa quando se trata do trabalho precarizado. É brasileirização do contrato de trabalho. Isso faz, portanto, uma introdução às críticas que nós temos e aos receios que nós temos com relação a 40 milhões de trabalhadores a mais, que é o que se pretende ampliar no mercado de trabalho, passando para a terceirização. Érico, o posicionamento dos empresários, por que são a favor? Boa noite aos telespectadores, boa noite aos colegas de debate. Uma razão simples, todos os retratos aqui falados pelos meus antecessores são retratos do presente e do passado. Ao surgir uma nova lei, esse retrato mudará, será regido por esse novo artigo, por esse novo PL que vai ser colocado. Então, o que nós temos no passado gerou a necessidade de confeccionar essa nova lei, se adequar, se atualizar, trazer para os tempos a lei, trazer para a nossa realidade a lei. Ele cita Portugal e Espanha, eu cito os Estados Unidos, que eu pago pela hora do cara lá, faço o contrato e fez. É o contrato que estabelece as relações. Então, cada um tem seu mundo, cada educação tem suas leis. Nós precisamos evoluir. Mudanças de precarização bula a legislação, seja ela com o novo PL, seja ela com a atual legislação. O que foi falado aqui é uma bula à legislação vigente. Cabe a fiscalização. Não defendemos ilegalidade. Exigimos e lutamos pela aprovação do PL 4330 para adequar, tá certo, a realidade do que vem sendo feito nas práticas. Na minha interpretação, o PL que está aí ainda em tramitação, pode ser bastante modificado com as emendas de líderes de bancada, vem para normatizar relações entre empresas. Não mexe em relação entre empregador e empregado. Então, isso deve deixar bem claro. A precarização vai existir quem quiser fazer a ilegalidade. E aí temos que coibir através dos gestores de fiscalização. Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho, através dos auditores fiscais, Polícia Federal, enfim, todos os agentes de Estado que têm essa atribuição para fazer. Doutor José Laísio, o Paulo Rocha citou uma pesquisa que foi feita pela CUT em parceria com o DIEESE, que mostrou realmente o que ele falou, que esses empregados terceirizados trabalham mais, recebem menos e ficam menos tempo no emprego. O Érico diz que a questão não é precarizar o trabalho, e sim legalizar essas relações e dar ao empresário o direito de escolher que tipo de contrato ele quer ter com esse trabalhador. E as centrais sindicais dizem que o projeto é inconstitucional. O que é que esse projeto mexe na prática? Em que tipos de direitos? Ele tira hora extra? Ele tira direito a férias? O que é que se mexe na prática? Não, aí é que está, talvez, a grande dificuldade na compreensão do que vem a ser e do que representa a possibilidade de terceirização de atividades. Em princípio, os direitos previstos para o trabalhador terceirizado são os mesmos daqueles do trabalhador que é contratado diretamente.
ele vai ter direito a receber o seu salário do mês que trabalhou, vai ter direito a receber o 13º salário, as férias remuneradas acrescidas com 1/3 a mais no salário, os depósitos, os recolhimentos do FGTS, dos encargos sociais, do modo geral, o FGTS e o INSS, enfim, o Vale Transporte, enfim, todo aquele conjunto de direitos não está sendo, nesse momento, afetado. Todos esses vão estar garantidos. O que vai acontecer na prática, e aí a gente entende, nós compreendemos a necessidade que o empresário tem de ter segurança jurídica nas suas relações, e compreender o trabalho também como um custo da atividade empresarial dele. E o que nós vemos, o que se está buscando é a redução desse custo via mão de obra, em sacrifício dos trabalhadores. Então, por quê? Já que não haverá redução de direitos, se eles vão ter consagrados os mesmos direitos que tem hoje, qual o problema? A questão é a precarização que vem a reboque da terceirização. O que é a precarização? O que ocorre? Vamos imaginar uma situação hipotética de um banco. O banco vai dizer assim, não, agora eu vou terceirizar a minha atividade de caixa. Eu não vou ter mais caixas próprios no meu banco. Isso significa que o quê? Que a categoria não vai mais existir, vai perder poder de barganha com o empregado e com o empregador? Seria isso? A gente corre o risco, André, de acontecer o seguinte, eu vou terceirizar a minha atividade de caixa. Então, eu não vou ter caixas como empregados próprios. Eu vou ter caixas através da empresa terceirizada. E a gente sabe que, no Brasil, o enquadramento sindical do trabalhador se dá pela atividade preponderante da empresa. O que eu vou ter do outro lado como empregador daqueles novos caixas? Eu vou ter uma empresa de terceirização. Eu vou ter, sei lá, tecnologia bancária limitada, que vai ser contratada do banco X para prestar serviços de caixa àquele banco X. Vamos imaginar, aquele hipótese, eu não sei exatamente qual é o piso salarial dos bancários, mas vamos imaginar R$3.000 que ele ganha como empregado do banco. Ele vai ser, então, empregado a partir de agora de tecnologia bancária limitada, ou MS, sei lá. Que para ter lucro precisa pagar menos. Que tem como atividade preponderante, pelo seu estatuto social, a prestação de serviços terceirizados. Então, aquele conjunto de direitos previstos em convenção coletiva dos bancários é para empregados do banco. Aquele trabalhador ele vai ser empregado da tecnologia bancária, uma empresa de terceirização, cujo objeto social dela é explorar serviços terceirizados, fornecer serviços terceirizados. Que o plexo de direitos, aquela convenção coletiva de trabalho, aquela norma coletiva, o acordo coletivo deles, prevê um piso salarial menor. Vamos imaginar que ele preveja, sei lá, R$1.500. Então, aquele trabalhador bancário do banco X, que enquanto empregado do banco ganhava um salário alto, ou não um salário alto, mas um salário compatível vai ser dispensado, vai ser normalmente indenizado, a dispensa dele vai prever todos os pagamentos, o banco vai pagar todas as verbas dele, mas se ele quiser continuar trabalhando para o banco, ele vai ser através daquela empresa que vai obedecer uma convenção coletiva menor. Esse é o risco na prática que a gente corre, é por isso que a gente fala em precarização, além dos dados que se falou, porque a gente tem 12 milhões de empregados terceirizados hoje e o número de acidentes com morte, a cada 10 acidentes, 8 mortes envolvem os trabalhadores terceirizados. Imagine isso ampliando, essa escala, porque a tendência é que se inverta, que os postos de trabalho próprios vão migrar para postos de trabalho terceirizados. Eu queria só aprofundar um pouco isso. Eu quero ouvir o Paulo e eu quero ouvir o Érico também sobre isso, mas a gente precisa fazer um intervalo, é um minutinho só. A gente lembra que você pode participar do programa enviando sua pergunta, seu comentário para o e-mail opiniãope@fpe.br e para as nossas redes sociais no Twitter e no Facebook. Não saia daí que a gente volta daqui a pouco. A Opinião Pernambuco está de volta. Hoje conversamos sobre terceirização do trabalho. Para o programa de hoje, convidamos José Laísio Pinto Júnior, que é procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho em Pernambuco. Também está conosco Paulo Rocha, secretário-geral da Central Única de Trabalhadores em Pernambuco. E completa a nossa conversa, Érico Furtado Filho, diretor de Relações Trabalhistas do Sindicato da Construção Civil do Estado de Pernambuco.
Bom, no último bloco eu prometi que eu ia dar a palavra ao Paulo. Por favor, Paulo, complemente o que você queria Andréia, dizer. queria aprofundar um pouco o que Laísio citou. Ele deu um bom exemplo do bancário, da bancária, que tenha R$3.000 e ao ser demitido é recontratado por outra empresa e recebe a metade. Eu queria continuar nesse exemplo. Pois não. Ele passou para uma empresa terceirizada. Esse mesmo ou essa mesma bancária poderá ser demitido e ser recontratada por outra empresa. E ao invés de 1.500, ele vai descer para 1.000. Tá? Então, esse é o processo que está colocado, porque permite a terceirização, a quarteirização. Quando se diz, vai se perder FGTS, 13º, não é que o PL diga, a partir de hoje está acabado o FGTS, 13º, férias, licença maternidade. Ele não diz isso. Ele fere a Constituição, que a Constituição entende por trabalhos iguais, com condição de trabalho semelhante, com remuneração semelhante, com uma série de coisas que preconiza a Constituição. Mas ele não mexe nisso. Como é que ele vai mexer ao cabo, no extremo? Ele vai lhe dizer, eu posso lhe contratar através de pessoa jurídica. Você se transforma em pessoa jurídica, que aí eu lhe contrato. E aí a contratação de pessoa jurídica significa dizer que a pessoa deixa de chegar lá enquanto um ente, enquanto um ser humano, para chegar enquanto perde uma direito pessoa. a FGTS. Aí, nesse momento, irão embora FGTS, 13º, licença maternidade, licença paternidade, férias, todas. Isso já acontece muito no jornalismo, por exemplo. Isso ocorre muito né? no jornalismo. E a gente vê, enfim, então, no os extremo, problemas. pode acontecer isso e ampliar a jornada de trabalho. Porque na medida que, por exemplo, as convenções, muitas delas dizem, você vai trabalhar 38 horas. Grande parte da indústria hoje já trabalha 40 horas. Na hora que for terceirizado, para aquela terceirização ou aquela quarteirizada ampliar o seu lucro, ela vai reduzir a quantidade de trabalhador ou de trabalhadora e vai ampliar a jornada de trabalho. Então, aquela bancária, aquele bancário, ele poderá ter reduzido a sua remuneração e ainda ampliada a sua jornada de trabalho semanal. Aqui, em média, hoje, são 3 horas a mais por semana que um terceirizado trabalha. Érico. Veja, vou pegar os exemplos aí de banco. Isso hoje já acontece, independente do PL 4330 estar aprovado ou não. A Caixa Econômica faz isso através das loterias, os bancos fazem de forma de autoatendimento, internet. Então, a migração de categoria vai existir porque isso é mercado. Agora, o que vai dar mais trabalho às centrais? Vai ter mais uma categoria para ele chegar junto. E acha que eles não vão chegar? Claro que vão chegar, porque vão ser demandados, isso é da pessoa humana. Vai demandar seu sindicato laboral, que vai demandar as centrais sindicais, que vão voltar a negociar uma nova convenção coletiva, trazendo a patamares aceitos pelas partes. Isso é uma dinâmica, isso é mercado, é demanda. Vou dar um exemplo, SUAP, construção civil, 50 mil trabalhadores fazendo a refinaria. Hoje não tem nada. Zero. Vai ter 1.500 de petróleo e gás e metal mecânico trabalhando na refinaria. Isso é evolução. Não tem que estar mais estagnado. Vou dar um exemplo. Telefonia. Quando era estatal, todo mundo reclamava de não ter o telefone. Hoje é privatizado e reclama do serviço. Olha, nós já temos o telefone. Estamos reclamando agora do serviço. Mas terceirizar resolve isso? Não, eu estou dando exemplo de evoluções, tá certo? E essa Telebrás não é um bom exemplo, não. Esse terceirizar, o que vocês estão preconizando aqui de você sair de ser um empregado para ser uma pessoa jurídica, eu acho que isso é evolução. Eu era engenheiro de uma construtora, hoje eu sou a construtora. Eu acho que isso é uma evolução. Agora, para isso, nós temos que nos capacitar, nos educarmos, né? Nós temos que evoluir como pessoa, como ser humano e como trabalhador. Se o futuro vai ser se tornar um empregador, que o seja. Se ele acha melhor que fique como empregador, que fique. Agora, você é dono, vai medir seu trabalho. Se aquela empresa me paga bem, eu fico nela. Se ela não paga, doutor, me demita aí que eu quero partir. Vai partir e vai procurar outro. Assim, mas a partir do momento eu que... vivo há 17 anos e é assim. Mas a partir do momento que as empresas só contratam assim, eu acho que o poder do trabalhador dizer eu não quero fica bem menor, né? Porque aí ele não vai ficar sem emprego.
Olha, não funciona assim. Érico, eu queria que você me explicasse assim um pouquinho. Vou lhe dar exemplo. Em Suape, no ápice dos 50 mil trabalhadores, carpinteiro e armador era disputada a tapa entre empresas do segmento de construção civil. Eles colocavam um splinter, o motorista, para captar o trabalhador de outra construtora para levar para ele. Porque a demanda e a oferta estava aquecida. Hoje, bate na porta do setor imobiliário, saiu lá de Suape, esses mesmos trabalhadores que estavam sendo disputados a tapa, dobrando o salário. Não estou falando de piso mais não, estou falando de convenção coletiva não, estou falando de salário, de valor, remuneração do trabalho que ele produz. Estamos em outro nível já, o piso ficou aqui embaixo. O cara entrava e não perguntava quanto você ganhava não, eu dobro o seu salário, entra aqui na van e venha trabalhar para mim. Não, minhas ferramentas estão aí dentro, esqueça, eu lhe dou tudo novo. É a oferta, é a demanda, é o mercado que regula isso. Tá certo? Agora, uma economia com a inflação nos últimos 12 meses, medido por IPCA, a 8,13, e esse 13 está bem característico da assinatura, não tem isso. Você vai ao que oferecer. Você volta ao mínimo da convenção. Você vai receber piso de convenção coletiva. Então, o que nós temos é que unirmos as forças, mudar esse astral que o Brasil se encontra atualmente e voltar a sermos o que éramos antigamente. Está todo mundo com baixo astral, todo mundo levando para o caos. Vamos perder esse ano aí economicamente. Doutor Laísio, outro dado que eu tenho é que as empresas terceirizadas, elas lideram o número de processos na Justiça do Trabalho. Isso porque fica mais difícil provar, né, as questões trabalhistas quando os empregadores são terceirizados. E aí eu pergunto, nesse âmbito, o que acontece, por que isso acontece e o que deve acontecer se o projeto for aprovado? Nós temos lá na Procuradoria recebido já de algum tempo muitas queixas, muitas reclamações envolvendo o inadimplemento, o não pagamento das verbas trabalhistas de empregados terceirizados. Isso chega cotidianamente na Procuradoria do Trabalho. O que acontece hoje e que é a tendência a se acentuar? A prestadora de serviços, ela normalmente, é muito comum que ela seja uma empresa inidônea, que ela não tenha lastro para arcar, ela não tem uma sede própria, ela não tem equipamento, ela não tem veículo. Ela é uma empresa que cabe num pendrive, porque ela é a pessoa jurídica que é a ficção por excelência. Ou seja, ela não tem nenhum lastro financeiro que vá garantir o pagamento dos trabalhadores que são vinculados a ela. Isso hoje já é assim. Hoje nós já temos essa realidade. Então ela se constitui para participar das licitações, prestar serviço aos órgãos públicos ou mesmo aos órgãos privados. E não conseguem bancar aqueles contratos de trabalho. Duram um ano e pouco. Quando começa a ter que pagar 13º salário, quando começa a ter que pagar férias, já começam os problemas. E aí monta-se outra. E aí monta-se outra, com laranja, com toda uma série de situações que a gente vê. Então, o que acontece nessa situação? Normalmente, quando os trabalhadores vêm bater as portas da Procuradoria, você tem lá salários atrasados, não recolhimentos de FGTS e de INSS, e a possibilidade grande e concreta de não pagamento das verbas rescisórias. Porque, para os tomadores de serviço, eles vão encerrar aquele contrato e vão contratar uma nova empresa para prestar serviço. Pode ser até, e é comum que sejam, os mesmos trabalhadores que prestavam serviços ao tomador por intermédio daquela empresa que ficou mal das pernas e caiu. Então, isso é muito comum, isso tem sido recorrente e isso tende a aumentar. E digo que esse projeto ele poderia ficar menos ruim, porque ele é muito ruim, mas ele poderia ficar menos ruim se houvesse a previsão da responsabilidade solidária do tomador de serviço. O que significa isso? Que aquela empresa que está tomando serviço, que é contratante dos serviços terceirizados, fosse solidariamente responsável por todos os haveres trabalhistas dos empregados daquela prestadora de serviço. Isso daí daria um pouco mais de segurança ao trabalhador, de que ele, se ele não recebesse seus créditos de quem é obrigado a dar, que é o seu empregador, que é a empresa prestadora de serviço, ele pudesse buscar diretamente do tomador dos serviços. Paulo estava querendo falar. Andréia, só tem alguns minutos antes da gente voltar uma coisinha rápida da discussão do discurso do empresariado de modernização. O que é modernização? Quando os fiscais do trabalho no sul do país descobriram uma série de escravidão, o que foi
houve foi uma grande pressão para modificar o poder de fiscalização da Justiça do Trabalho. Então, 90% hoje do Brasil, das empresas que foram flagradas com condição análoga à escravidão, são de pessoas terceirizadas. Nos Estados Unidos, os Estados Unidos não é essa a maravilha do mundo. O pessoal não tem acesso à saúde como deveria ter. Um dos problemas que Obama está tendo lá é por conta da questão da saúde. Nós temos hoje no Brasil uma discussão de que além da terceirização, ela precarizar de forma geral, ela comete o acidente de trabalho de forma fatal. 3,4 é mais 3,4 mais probabilidade de acidente de trabalho, por exemplo, constatado com pesquisa no setor elétrico, do que com os trabalhadores próprios. Na base de quem trabalha em alto mar, entre as terceirizadas da Petrobras, o acidente é muito maior na base das terceirizadas. Então, o que se coloca de modernização é, na realidade, um retrocesso. É um mercado decidir quem vai morrer, quem vai ficar vivo, quem vai trabalhar bem, quem não vai trabalhar bem. Hoje o Estado de Pernambuco, por exemplo, tem 25 mil servidores contratados de forma temporária. 25 mil. Essas pessoas, a maioria, são pessoas de nível superior e recebem como nível médio. Hoje no Estado de Pernambuco, 25 mil. Da categoria da educação que está em greve, 17 mil são contratos temporários. Érico, eu vou ficar rapidinho, devendo. só para o texto que passou, aconteceu o registro da Solidária. A empresa contratante fica subsidiária desde que fiscalize. Se não fiscalizar, passa a ser solidária. Então, houve a inclusão no texto. A gente vai voltar a discutir isso, eu estou devendo também a palavra ao Érico ainda. A gente vai fazer um rápido intervalo, a gente vai precisar assistir agora ao horário político. A gente lembra que a gente volta daqui a pouco, não saia daí. Estamos falando sobre terceirização do trabalho. A gente volta daqui a pouco. Opinião Pernambuco está de volta. Hoje conversamos sobre terceirização do trabalho. Bom, eu tenho aqui algumas perguntas dos nossos telespectadores. Eu queria priorizar essas perguntas. Carlos Lemos, da Imbiribeira, ele diz: gostaria de saber como fica a situação dos servidores concursados na administração pública federal, estadual e municipal. As empresas públicas vão poder terceirizar qualquer atividade, como na iniciativa privada? Eu vi no projeto de lei, em uma das alterações de um aditivo lá, a possibilidade disso, nas empresas públicas e na sociedade de economia mista, vedando a administração direta, Estado, União e município. Ou seja, então aqueles servidores, vamos dizer, que são regidos por um estatuto, estariam, em linha de princípio, imunes a essa ampliação da terceirização. Mas aqueles que são vinculados às empresas públicas, à sociedade de economia mista, seja federal, estadual ou municipal, haveria possibilidade, sim. Isso quer dizer o quê? Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Correios, né, várias outras empresas públicas e sociedades de economia mista. Havia possibilidade, sim, de terceirização. Andréia, na realidade, o PL não terminou a sua tramitação. Né? Então, daqui para ele concluir na Câmara, que vão entrar as emendas agora, depois vai para o Senado, dependendo da posição do Senado, volta para a Câmara ou não. Então, muita coisa pode mudar. O que fica é o espírito dele, o significado dele. Nesse momento, ele não está de forma direta dizendo a administração direta vai ampliar a terceirização para a atividade fim, porque já tem a terceirização no serviço público, na rede pública direta. Por exemplo, não se tem concurso para fazer limpeza, para fazer uma série de coisas dentro do serviço público, inclusive para trabalhar na burocracia. Eu não lembro quando foi que o Estado de Pernambuco fez o concurso para o cargo de assistente no Estado, que é a pessoa de nível médio, que vai preencher a documentação na escola, no hospital, tudo isso. Não está fazendo. O Estado disse claramente que não fará mais concurso público para o pessoal de nível elementar, aquela pessoa que trabalha com a limpeza, com a recepção na escola. Então, a terceirização no serviço público já ocorre. Se vai ampliar nesse momento para a atividade fim, ainda não há previsão. Não está definido.
mas tem a possibilidade. Então, a gente corre o risco de, no futuro, seja uma escola pública ou privada, você chegar nela não tem nenhum professor do quadro, tá? Porque a terceirização ela já começou. Agora, tem algumas atividades no serviço público que será mais difícil ampliar a terceirização. Mas eu vejo com uma certa desconfiança de que não avance. Por exemplo, tem um trabalho, um debate da CUT Paraíba, que está circulando no YouTube, um debate que foi feito com um procurador, inclusive, do trabalho na Paraíba, em que ele entrou com a ação, questionou o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba por ter usado da terceirização para fazer o recadastramento dos eleitores. E ele mostra, por A mais B, de que aquelas pessoas eram contratadas através de um OCIP, mas que deviam ser contratadas de forma direta. Elas atendiam diretamente ao servidor público, que era chefe da repartição, elas faziam as atividades que deviam ser feitas pelos empregados próprios, recebiam 1/6 do que os empregados próprios recebiam. Ou seja, estava fazendo a atividade fim do Tribunal Regional Eleitoral e não ganhou a causa, foi permitido fazer. Então, isso abre um precedente. Então, hoje a gente vive com perspectiva, com a possibilidade de, inclusive, apenas a atividade de fim ser ampliada quadro, né? também. Marcelo Leite, da Madalena, ele diz: parabenizo o programa pela escolha do tema, muito oportuno nesse momento. Gostaria de perguntar aos convidados se o projeto, ao autorizar a terceirização para qualquer tipo de atividade, não estaria fugindo do objetivo para o qual foi criado, ou seja, permitir que empresas utilizem o recurso da terceirização como complemento de suas atividades principais. E em relação ao serviço público, a ausência de contratação por concurso, por exemplo, não seria um retrocesso em relação às conquistas históricas dos servidores? Acho que o Érico agora pode falar um pouquinho sobre isso. Veja, eu li recentemente na imprensa, como declaração do relator, o Arthur Maia, do Solidariedade da Bahia, que esse PL não se aplicaria nem para o serviço público direto, nem as de economia mista. Mas eu não li no texto do PL, tá certo? Li na imprensa, como declaração do Arthur Maia, dizendo que para ele, na concepção dele, esse PL 4330 não atingirá a parte de serviço público. Tanto direto como o que eu indireto. pesquisei sobre o assunto dizia que chegaria também ao serviço público, inclusive para as atividades fins. A imprensa dando declaração com o Arthur falando, mas eu não li no texto do PL até então que estive comigo em mãos. E como é que fica a situação de quem já é hoje trabalhador terceirizado? Caso o PL seja aprovado, o que é que muda ou não muda nada para essas pessoas? Não, ele já está no sistema trabalhando como terceirizado. Não haveria, seja precarizado ou não, o trabalho dele, a atividade dele está mantida. Não há nenhuma mudança pelo que ele já trabalha assim. Eu queria ressaltar uma preocupação interessante, que é emblemática da situação. Acho que todos nós estamos acompanhando essa tramitação do PL, e em um dado momento o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, esteve reunido no Congresso e pediu para incluir um item lá, no sentido de que a obrigação de recolher os encargos sociais, FGTS e INSS, ficasse a cargo da tomadora dos serviços, da contratante, né? Demonstrando a preocupação de que, se fosse ficar com a empresa prestadora de serviço, poderia haver um calote. Né? Então, isso para mim é muito emblemático. Quer dizer, nessa hora o governo está procurando assegurar os recursos que ele administra. Lógico que com razão. Mas veja o risco que a gente está correndo. O próprio governo vai dizer: não, espera aí, vamos garantir isso aqui, que haja retenção dos valores relativos ao FGTS e ao INSS por parte do contratante, do tomador dos serviços, para que não libere a fatura toda para ele, para não ter o risco de calote. E que nós hoje vivemos esse risco, somos cotidianamente, chegam a porta denúncias na Procuradoria, relatando situações dessa, não recolhimento fundiário e previdenciário dos trabalhadores contratados através de terceirizadas. Deixa eu tentar colaborar aí. Hoje existe uma instrução normativa da própria Receita, e aí eu não entendo porque o ministro foi fazer isso. É do MPOG, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, se eu não me engano. Que ao eu emitir minha nota de prestação de serviço, eu tenho uma estrutura que presta serviço especializada em engenharia, eu digo nessa nota, e ela é hoje eletrônica, que
11% do valor daquele contrato em mão de obra, o meu contratante vai reter e vai depositar à Previdência Social, que 5% ela vai reter e vai depositar à Prefeitura do Recife através do imposto de ISS, 1,5% de imposto de renda de pessoas jurídicas, 3% de COFINS, 0,65% de PIS. Então, quando eu recebo, eu já recebo líquido. Então, essa preocupação que o ministro estava tendo ali, isso hoje já é fato. Como é fato já está sendo feito. Eu não toco nesse. Eu tiro uma nota de R$100 mil ao meu contratante, eu já tenho 18,52 retido desses 100 mil e distribuído entre aqueles órgãos que têm direito. André, eu entrei essa semana, mesmo com toda essa forma de controle, eu entrei essa semana no Hospital dos Servidores do Estado e um dos vigilantes me disse, olha, eu deposito, mas quando eu vou olhar a guia lá, não tem. Não posso tirar a licença, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, porque o depósito não foi feito, a empresa não está em dias com o INSS. Então, com todo esse controle, ainda a sonegação existe e os trabalhadores são os prejudicados. Tá? Isso reforçado na fala do ministro. Agora, o que está posto no projeto, olha, num serviço público, é garantido de que o Estado, que o município retenha a parte fiscal, porém, ele não se compromete com as dívidas trabalhistas. Aí o cabo fica sem receber dinheiro, sem receber o 10º, sem receber salário, por aí. A respeito dessa retenção, André, me desculpe, de fato ela já existe hoje, exatamente como ele falou, mas eu estou falando especificamente de uma outra cota, porque o INSS tem a parte do empregador, tem a parte do empregado, né? E o que a retenção é quando pega do empregado. E engloba outros, imposto de renda, PIS, 11% do valor da mão de obra no contrato, recolhido da Previdência Social. O que o ministro foi garantir também foi principalmente o recolhimento do FGTS. E do trabalhador. Exatamente. Para que houvesse a preocupação de que tudo o que fosse encargos sociais decorrentes da atividade do trabalho daqueles empregados houvesse a garantia de que fosse efetivamente recolhido a quem de direito, né? Francisco de Almeida, do DERB, ele diz, pergunta aos convidados como vai ficar a situação, aí acho que eu acabei de fazer essa pergunta, os trabalhadores terceirizados, eles vão ter direito à sindicalização, quem vai representar os empregados terceirizados depois da aprovação definitiva do projeto de lei? Hoje já funciona, não é a empresa-mãe, por exemplo. Vamos pensar aqui numa metalúrgica. Os sindicatos metalúrgicos fazem uma convenção e representam os trabalhadores diretos. Os que são contratados estão fora da convenção. Será outro sindicato. Outra categoria. A legislação, inclusive, impede. Aí imagine, esse outro sindicato é de alguém que tem uma extrema rotatividade, que hoje já é grande no Brasil, não dá nem tempo a categoria criar massa, musculatura para formar o sindicato. Vai ficar todo tempo desprotegido. Na hora que detectar que alguém está fazendo um movimento para organizar a categoria, demite. Tá entendendo? Esse é o grande risco que eu vejo também, porque essa questão do enquadramento sindical é um dos temas mais tormentosos e hoje atualmente, eles já criam alguns problemas, algumas dificuldades e precariza alguns direitos. Inclusive, a gente tem orientado os órgãos públicos, de modo geral, que contratam muita mão de obra terceirizada, para que atentem, no momento de licitar, no momento que for escolher o prestador de serviços, para que fique muito claro aquela convenção coletiva de trabalho que vai reger os trabalhadores daquele contrato, para que na própria concorrência não haja na própria licitação não haja uma concorrência desleal entre os participantes. Um apresentando uma convenção coletiva menor e o outro maior, esse aqui vai perder. Então, você vai ter um trabalho precarizado já, e você é muito difícil, depois de fechado o procedimento licitatório, você corrigir isso. Então, a gente tem também tido essa preocupação, esse trabalho, especialmente nas contratações pela administração pública, para que haja essa preocupação no momento da eleição. E, aliás, isso é uma preocupação também que o TCU tem recomendado muito à administração pública, para que a gente aperfeiçoe os nossos sistemas de controle na eleição, porque muitos problemas que a gente enfrenta na execução do contrato de prestação de serviços decorrem de uma falta de cuidado ou de uma falta de cautela
eleição nesse procedimento licitatório, para que a gente garanta que estamos elegendo ou escolhendo uma pessoa financeiramente idônea, que tenha um pouco mais de lastro, que possa vir a suportar alguns atrasos por parte da administração, porque a burocracia estatal é grande, às vezes você atrasa o pagamento de uma fatura. Isso é muito comum acontecer. E a empresa que é prestadora de serviço tem que ter o lastro para poder bancar aqueles trabalhadores, às vezes por 1, 2, até 3 meses sem receber a fatura. Essa situação existe, é concreta e também gera muitas vezes a inadimplência. A gente está no finalzinho já, deixa o Érico falar. Me parece que passou uma emenda do Paulinho, da Força Sindical, acatada pelo Arthur Maia, garantindo que a representatividade vai ser da base laboral do contratante. Mas eu não li, só escutei, tá certo? Eu vi também algo nesse tem essa sentido, possibilidade. de que aquela atividade que está sendo terceirizada, no caso dos bancários, que aquela potencial terceirização da atividade de caixa, aquela empresa que fosse fornecer aqueles trabalhadores, observasse a convenção coletiva de trabalho dos bancários, e não a das empresas de serviços terceirizáveis. Para garantir os direitos dos trabalhadores. Érico, eu pergunto uma coisa, reduzido o custo das empresas, que é o objetivo, eu acredito, com a terceirização, ampliado os lucros, qual o benefício que a sociedade vai ter com isso? Vão se reduzir preços ao consumidor? Vão se... Enfim, que tipo de benefício teremos com esse lucro maior dos empresários? Eu não vejo como lucro maior dos empresários, tá certo? Pode acontecer pontualmente aqui ou ali, algum segmento do empresariado ser mais beneficiado do que o outro. Eu acho que isso é a acomodação do mercado, tá certo? É botar na lei o que hoje se pratica. Aí, como não existe lei, existem as demandas judiciais que tornam a vida de nossas empresas um inferno. Porque a gente, em vez de estar construindo, produzindo bens, defendendo nossas empresas, nós estamos dando atenção a pendências judiciais. Então, quando você tem um vácuo da lei que existe hoje para o que se pratica no mercado, isso é muito prejudicial para a coisa. Há impedimentos que trazem prejuízos porque nós deixamos de nos dedicar, assim, à nossa atividade fim e ficamos no meio, perdendo com a burocracia, indo a audiências, enfim. Então, isso é o maior prejuízo para as empresas. E é mercado, tá certo? Mercado. Se eu tenho um preço, eu vou competir. Se você está com o mercado livre, se você tem monopólio, isso não acontece. O lucro vai ficar no bolso realmente de quem tem um monopólio. Isso não é só antes desse PL, é feito desde que o mundo é mundo, tá certo? Agora, mercado. Estava abarrotado no ramo imobiliário aí com preço, coisa, não começou a vender, o preço voltou à realidade do poder aquisitivo das pessoas. Porque eu preciso vender o produto. Bom, infelizmente nosso tempo acabou. Eu queria lembrar ao telespectador que, como a gente está discutindo aqui, o PL não foi aprovado ainda está sendo discutido o texto na Câmara, ainda segue para o Senado e depois para a presidência. Então, a gente tem muita coisa para acompanhar aí ainda. E, enfim, cada um militar do lado que acredita correto, né? Queria agradecer a vocês pela presença, muito obrigado, boa noite para vocês. Queria agradecer a você que nos acompanhou até agora e também te desejar uma boa noite e até o próximo programa.